Alexandria era a joia mais brilhante de todo o Mediterrâneo antigo. Um farol de civilização, onde o conhecimento humano se acumulava em pergaminhos infinitos, e o ouro das areias se encontrava com o azul profundo do mar. No entanto, sob o brilho de seu mármore e a imponência colossal do farol, a cidade pulsava com um veneno invisível de traições. No coração do Palácio Real, a dinastia dos Ptolomeus, descendente direta dos generais de Alexandre, o Grande, estava prestes a se autodestruir em uma disputa sangrenta. Cleópatra, uma jovem de intelecto afiado e ambição ainda maior, observava com olhos atentos as sombras que se moviam nos corredores do poder. Ela não era apenas uma soberana. Ela era a personificação de uma linhagem que se recusava a desaparecer. Mas o perigo não vinha apenas de invasores estrangeiros. Ele estava sentado à mesa com ela, na figura de seu irmão mais novo e corregente, Ptolomeu XIII. A rivalidade entre os irmãos não era apenas uma disputa familiar, mas uma guerra total pela alma e pelo tesouro do Egito. Ptolomeu, manipulado por conselheiros traiçoeiros como o eunuco Potino e o general Aquilas, desejava reinar sozinho, apagando a influência da irmã que ele via como uma ameaça intolerável. A traição foi rápida e brutal. Em um golpe orquestrado na calada da noite, Cleópatra viu-se despojada de sua autoridade e forçada a fugir para o deserto da Síria. Lá, cercada apenas pelo silêncio das dunas e pela poeira sufocante, ela poderia ter sido esquecida pela história. Contudo, o isolamento apenas serviu para temperar sua determinação inabalável. Enquanto o sol impiedoso castigava sua pele, Cleópatra planejava seu retorno triunfal, alimentada por um desejo visceral de restaurar a glória de seus ancestrais e proteger a soberania egípcia contra a sombra crescente da República Romana, que avançava como uma tempestade sobre todo o mundo antigo. Enquanto Cleópatra reunia mercenários nas fronteiras áridas, o destino trouxe para as praias de Alexandria o homem cujas decisões moldavam o futuro das nações, Júlio César. Ele chegou ao Egito não como um conquistador, mas como um juiz em busca de seu rival, Pompeu, apenas para descobrir que o Egito estava mergulhado em sua própria agonia civil. César, o general que havia subjugado a Gália, viu-se subitamente no centro de uma teia de conspirações egípcias perigosas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Foi nesse cenário de incerteza absoluta que Cleópatra percebeu sua oportunidade de ouro. Ela sabia que não poderia derrotar seu irmão e as legiões de Roma apenas com força bruta. Ela precisava conquistar a mente e o coração de César para sobreviver. O plano que ela concebeu foi tão audacioso que se tornaria uma das lendas mais duradouras da humanidade. Sob o manto protetor da escuridão, Cleópatra viajou em um pequeno barco, disfarçada e acompanhada por apenas um seguidor leal. Para entrar no palácio fortemente vigiado pelas tropas de seu irmão, ela se deixou envolver em um grande saco de linho resistente. Quando o fardo foi levado aos aposentos privados de Júlio César e desfeito diante de seus olhos atônitos, a rainha exilada emergiu com uma dignidade surpreendente. Não era apenas uma mulher bela que estava diante dele, mas uma estrategista brilhante que falava várias línguas e compreendia o xadrez do poder como ninguém em Roma. O impacto foi imediato. O charme de Cleópatra e sua inteligência magnética capturaram a atenção do homem mais poderoso da época, transformando uma disputa política em uma aliança de paixão e estratégia militar. Essa união, no entanto, foi o estopim para uma explosão de violência urbana sem precedentes. O cerco de Alexandria começou, com as forças de Ptolomeu XIII tentando esmagar o general romano e sua nova aliada. As ruas da metrópole tornaram-se campos de batalha sangrentos, e as águas do porto foram tingidas de vermelho. Durante o conflito, o fogo consumiu partes da cidade,
Mas Cleópatra permaneceu firme ao lado de César. No final, a disciplina romana e a astúcia da rainha prevaleceram sobre a desordem. Ptolomeu XIII encontrou seu fim trágico nas águas do Nilo, e Cleópatra foi coroada governante absoluta do Egito. A vitória trouxe o nascimento de Cesarião, o filho que simbolizava a união das duas maiores potências do mundo. Cleópatra sentia que o Egito estava finalmente seguro, mas a paz era uma ilusão frágil. Enquanto ela olhava para o horizonte, o poder que ela havia conquistado despertava inveja e medo nas profundezas do Senado em Roma. César agora era o senhor absoluto, mas em cada esquina de mármore da capital romana, adagas estavam sendo afiadas contra o seu peito, ameaçando tudo o que haviam construído juntos em Alexandria. A rainha do Egito não era mais apenas uma soberana distante. Ela agora caminhava pelos jardins de Júlio César em Roma, observando o coração da república com olhos que já previam o peso de um império. No entanto, sua presença na cidade eterna não era celebrada com a mesma pompa de Alexandria. A elite romana, orgulhosa de sua sobriedade e tradições republicanas secularmente enraizadas, olhava para Cleópatra com um desprezo carregado de profunda xenofobia. Para os senadores de toga branca, ela era a personificação do excesso oriental, uma mulher perigosa que havia enfeitiçado o seu líder com artes obscuras. Cada gesto seu, cada joia que adornava sua pele bronzeada pelo sol do Nilo, era visto como um insulto direto à austeridade de Roma. Cleópatra, contudo, mantinha sua dignidade real inabalável, ciente de que seu poder residia na promessa de que seu filho, Cesarião, era o herdeiro legítimo de dois mundos. Ela vivia em uma linha tênue entre ser a rainha convidada e uma intrusa detestada, observando as conspirações que fervilhavam nas sombras frias do mármore do Capitólio. A paz foi brutalmente estilhaçada nos idos de março. O assassinato de Júlio César, caído sob as adagas de seus próprios pares, mergulhou Roma no caos absoluto e deixou Cleópatra em uma vulnerabilidade extrema. Sem o seu protetor, ela era agora um alvo óbvio para os conspiradores que desejavam purificar a República da influência estrangeira. Em meio à confusão sangrenta e aos gritos de traição que ecoavam pelas ruas, a rainha agiu com a rapidez de uma naja. Ela fugiu da capital imperial sob o manto da noite, cruzando o Mediterrâneo em uma viagem desesperada de volta à segurança de Alexandria. Sua prioridade era proteger a vida de Cesarião, a última prova viva de seu vínculo com a glória de César. Ao retornar ao seu trono, Cleópatra encontrou um Egito que ainda a adorava, mas um mundo romano que estava prestes a ser rasgado ao meio por uma nova guerra civil entre os herdeiros do poder. O jovem Otaviano e o general Marco Antônio. Enquanto Roma se dividia entre o calculismo gélido de Otaviano e a impetuosidade passional de Marco Antônio, Cleópatra percebeu que precisava de um novo aliado para evitar o colapso de seu reino. O convite de Antônio para um encontro em Tarso foi o palco que ela esperava para reafirmar sua soberania. Cleópatra não chegou como uma suplicante, mas como uma divindade encarnada. Navegando pelo rio Cídno em uma embarcação com popa de ouro e velas de púrpura, ela se apresentou vestida como a própria deusa Ísis, cercada por perfumes exóticos que flutuavam até as margens do rio. Marco Antônio, um homem de apetites vorazes e alma de guerreiro, foi instantaneamente capturado pela inteligência magnética da rainha. O que começou como uma necessidade estratégica de Roma por tesouros e do Egito por proteção militar, transformou-se em uma união de paixão e ambição política sem precedentes na antiguidade. Em Alexandria, o casal vivia uma existência de luxo divino, fundando a Sociedade dos Amigos Inseparáveis. Eles planejavam um império oriental que desafiaria a supremacia romana,
mas cada banquete suntuoso e cada declaração pública de poder servia como munição para a propaganda implacável de Otaviano. Em Roma, o sobrinho de César pintava Antônio como um traidor enfeitiçado pelos encantos de uma monarca estrangeira. A tensão atingiu o clímax, quando Marco Antônio rompeu seus últimos laços ao abandonar formalmente sua esposa romana, Octávia, a própria irmã de Otaviano. Este era o pretexto ideal para a guerra. Otaviano convenceu o Senado de que o conflito não era uma rixa interna, mas uma cruzada sagrada contra uma rainha que pretendia escravizar o povo de Roma. O ódio e o medo foram semeados com uma precisão cirúrgica em cada praça romana. O cenário estava montado para o desastre final. Milhares de navios e soldados de todas as províncias começaram a convergir rapidamente para as águas de Áxio, onde o destino de todo o mundo antigo seria selado em uma batalha naval que prometia sangue ou a ruína. As águas de Áxio, que outrora refletiam a esperança de um império oriental, tornaram-se o cenário de um desastre naval catastrófico que selaria o destino do mundo antigo. Sob o sol escaldante do Mediterrâneo, a frota de Otaviano, comandada pelo calculista e brilhante Agripa, cercou os imponentes mas lentos navios de Marco Antônio e Cleópatra. O que deveria ser um confronto épico de titãs transformou-se em uma desordem absoluta e desoladora. No ápice da luta, sentindo o cerco se fechar e temendo a captura imediata, Cleópatra tomou a decisão súbita de ordenar que suas 60 embarcações recuassem para o sul, rompendo a linha de combate. Em um ato que horrorizou seus próprios soldados, Marco Antônio, ao ver o estandarte de sua amada se afastar no horizonte, abandonou seus homens no calor da batalha. Ele não agiu como o general veterano que Roma temia, mas como um homem cuja alma estava irremediavelmente ligada à popa do navio de Cleópatra. A fuga desastrosa deixou suas legiões desorientadas e sem liderança, marcando o fim definitivo de suas ambições de governar o império. De volta a Alexandria, a atmosfera de luxo suntuoso foi substituída por um silêncio pesado, impregnado pelo odor da inevitabilidade. Otaviano avançava sistematicamente por terra e mar, fechando as garras em torno da joia do Nilo. Marco Antônio, quebrado emocionalmente e humilhado por sua conduta em Áxio, oscilava entre acessos de fúria cega e uma melancolia profunda que o mantinha isolado. Em um esforço desesperado para manter uma fachada de controle, o casal intensificou as celebrações da Sociedade dos Amigos Inseparáveis. Eles banqueteavam-se com o esplendor de deuses, consumindo os vinhos mais caros e as iguarias mais raras trazidas das fronteiras do mundo conhecido, enquanto os exércitos romanos acampavam às portas da cidade. Era um ritual de despedida macabro, um juramento de que a morte não os encontraria em estado de sujeição ou pobreza, mas imersos na glória e no prazer que definiram sua união lendária. O colapso final veio com a deserção das últimas frotas egípcias, que saudaram Otaviano como o novo mestre do Oriente. No meio do caos e da traição, Cleópatra retirou-se para o seu mausoléu monumental, cercado de ouro e especiarias, e ordenou que espalhassem a notícia falsa de que ela havia se suicidado. Ao ouvir o rumor trágico, Marco Antônio sentiu que sua última razão para lutar havia se extinguido. Sem um império para governar e sem sua rainha para amar, ele tentou tirar a própria vida, cravando a espada no próprio ventre. O destino, porém, reservava-lhe uma última agonia. O golpe não foi instantaneamente fatal. Ao saber que Cleópatra ainda respirava dentro da fortaleza, ele foi levado, ensanguentado e moribundo, até ela. A rainha o puxou pelas cordas para dentro do mausoléu, e o grande general romano expirou nos braços da mulher que mudou o curso de sua história, deixando-a sozinha diante de um futuro dominado pelo gélido Otaviano. O encontro entre a rainha capturada e o futuro imperador Augusto foi um duelo de vontades silencioso e tenso.
Cleópatra tentou, com sua inteligência magnética, garantir a sucessão de seu filho, Cesarião, mas o olhar de Otaviano era uma parede de gelo impenetrável. Ele prometeu clemência com palavras vazias, mas sua voz carregava a crueldade do cálculo político. Através de informantes leais, a rainha descobriu a verdade humilhante. Ela seria levada para Roma não como uma convidada, mas para ser exibida como um troféu exótico e acorrentado atrás do carro triunfal de Otaviano. A soberana de uma linhagem de 300 anos recusou-se a ser o palco da glória de seu inimigo. Para uma descendente de Ptolomeu, a morte era a única forma de preservar a soberania de sua própria alma. No seu ato final, Cleópatra preparou-se com a precisão de uma cerimônia religiosa. Ela se banhou em óleos perfumados, vestiu seus trajes sagrados de Ísis e adornou-se com o diadema real do Egito. Segundo a tradição que ecoou pelos séculos, uma naja, o símbolo da proteção divina, foi contrabandeada para dentro de seus aposentos em um cesto de figos. Com uma serenidade que desafiava o medo, a rainha permitiu que o veneno selasse seu pacto com a eternidade. Quando os guardas de Otaviano invadiram o local, encontraram uma visão de solenidade absoluta. Cleópatra jazia sem vida sobre seu leito de ouro, majestosa e inalcançável até o fim. Suas servas leais, Iras e Charmion, agonizavam ao seu lado, garantindo que sua rainha não estivesse sozinha na travessia. Com esse gesto final de sacrifício, ela roubou a vitória completa de Otaviano. O Egito tornou-se uma província romana, mas Cleópatra permaneceu imortal na memória da humanidade. Ela não foi apenas uma sedutora de generais, mas a última grande estrategista do mundo helenístico, uma monarca que lutou com cada grama de sua inteligência pela autonomia de seu reino e que preferiu o silêncio do túmulo à humilhação das correntes romanas. Sua história encerrou uma era, deixando para trás o legado de uma mulher que ousou desafiar o império mais poderoso da Terra e venceu através da imortalidade de seu nome.